Bom, pessoal, começamos então agora o estudo sobre potências e radicais. Você que está fazendo um concurso de ensino médio, são raras as questões que envolvem só isso, né, essa matéria de potências e radicais, mas pode ter, mesmo sendo um concurso de ensino médio, vir uma questão de potências e radicais. Mas essa matéria ela é fundamental para outras tantas matérias, porque ao longo das resoluções das suas questões você pode precisar resolver questões de potências e questões não, utilizar isso como ferramenta para achar respostas nas suas questões. Por exemplo, se você vai estudar função exponencial, equação exponencial, inequação exponencial ou até mesmo logaritmo, você com certeza vai precisar das propriedades de potências e radicais. Então você tem que estar muito atento, muito atenta a isso, porque você vai precisar dessa matéria, beleza? Então nós vamos fazer todo o estudo, não deixe de fazer nada, faça com muita atenção isso aqui, porque realmente é importante e faz muita diferença para a sua prova, beleza? Então vamos lá para o estudo de potências e radicais. Bom, gente, potências e radicais. Nós vamos começar com potências, vamos aprender tudo que a gente precisa de potências e depois vamos para radicais, beleza? Potências. Você sabe o que é potência, né? 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Então nós vamos aprender isso, vamos aprender o que são os radicais, são as raízes, né? Que a gente está acostumado, mas a gente vai ver, nós vamos ver várias propriedades, nós vamos ver tudo certinho, bonitinho disso aí, beleza? Então vamos lá. Potência de um expoente natural. Bom, por exemplo, quando eu falei para você 2 elevado a 3, o que é 2 elevado a 3? Isso aqui, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o 2 elevado a 3. O 2 elevado a 3, gente, o 2, ele é o que a gente chama de base. E o 3 é o que a gente chama de expoente. 2 elevado a 3. Então, a base é o cara que vai se repetir tantas vezes quanto forem o expoente. Então, 2 elevado a 3 é 2 repetido 3 vezes aqui multiplicando. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Beleza? Isso é um expoente. Isso é potência. Quando eu falo, por exemplo, 4 elevado a 2, 4 elevado a 2, isso aqui é 4 vezes 4. É o 4 que é a base, se repete 2 vezes, que é o expoente. Então, isso aqui vai dar 16, tá? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Bom, algumas coisas que você tem que saber aqui desde já. Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1, tá? Então, se eu elevar 3 a 0, dá 1. Se eu elevar 7 a 0, dá 1. Tá? Então, todo número diferente de 0 elevado a 0, né, tem que ser diferente de 0, tá, gente? 0 elevado a 0 a gente não vai definir aqui. Então, por exemplo, sei lá, h elevado a 0, né? Se eu botasse aqui uma cadeira elevada a 0, dá 1. Se a cadeira não for diferente se a cadeira for diferente de 0, ela elevada a 1 dá, ela elevada a 0 dá 1, tá? Todo número elevado a 1, ele é ele mesmo. Então, 5 elevado a 1 é 5, 7 elevado a 1 é 7 e por aí vai. Bom, essa é a primeira propriedade. Todo número elevado a 0 dá 1, todo número elevado a 1, a segunda propriedade é ele mesmo. Agora, o seguinte, as potências, elas, aqui a gente estava falando dos números, eu só coloquei números aqui positivos. Se o número for negativo, por exemplo, menos 3 elevado a 2, isso aqui seria menos 3 vezes menos 3, que aí menos com menos daria mais 9, né? 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então, toda vez que a base for positiva, se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Se a base for negativa, nós temos duas possibilidades. Se o expoente for par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar,
o resultado vai ser negativo. Edi, essa aula tá muito básica para mim, não tem problema não, continua assistindo. Às vezes coloca uma velocidade um pouquinho mais rápida, porque daqui a pouco vai ter coisas que com certeza você não sabe. Tem umas propriedades aqui importantes. Então, expoente par, o resultado vai ser positivo, expoente ímpar, ele vai ser negativo. Beleza. E aí é o seguinte, então, se eu tivesse menos 3 elevado ao cubo, isso aqui ia ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, isso aqui vai dar menos 27. Tá? Então, se a base é ímpar, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado dá positivo. Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. E aí você faz a conta normalmente, né? Se é menos 3 elevado ao cubo, você faz 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Só olha o sinal no final, de acordo com isso aqui que eu te falei agora. Se a base é positiva, o resultado vai dar positivo. Se a base é negativa, você tem as duas possibilidades. Se o expoente é par, positivo o resultado. Se o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Pronto, é isso que você precisa saber aqui de potência de número natural. Beleza? Vamos lá. Calcule. Letra A, menos 3 elevado a 3. A gente acabou de fazer ali, né? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 2 elevado a 1 é ele mesmo. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. 1 elevado a 7. O 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. Anota isso. 1 elevado a qualquer coisa sempre dá 1. Né? Aqui eu tenho uma fração. Se a fração está elevada a 3, você vai fazer aqui o 2 elevado a 3, que dá 8. E você faz o 3 elevado a 3, que dá 27. A fração você eleva em cima e eleva embaixo o resultado. Olha aqui, eu tenho um número negativo. Além de ser fração, é negativo. Mas como o expoente é par, o resultado vai dar positivo. Então, vai dar positivo, 1 elevado a 4 dá 1, e 3 elevado a 4 dá 81. Beleza? Então, aqui a fração, eu olhei primeiro a questão do sinal, como a gente já tinha aprendido, e elevei tanto em cima quanto embaixo ao expoente. Meio elevado a 3. 1 elevado a 3 dá 1, é 1 vezes 1 vezes 1. 1 elevado a qualquer coisa é 1. E o 2 elevado a 3 fica 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Beleza? 2 terços elevado a 0. Não tem que fazer conta nenhuma. Tudo elevado a 0 dá 1. Né? Aqui é a maldadezinha. Presta atenção nesse exemplo da letra I. Quem está elevado a 2 é só o 2 aqui. Ó. Tem um menos aqui fora. Isso aqui, ó, menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 2. Esse aqui de cima, a base é o menos 2. Se a base é o menos 2, o expoente é par. Isso aqui ficaria mais 4. Aqui só o 2 está sendo elevado a 2. O menos não está. Então, o menos continua. 2 elevado a 2 dá 4. Então, ficou menos 4. Beleza? Olha a maldade desse exercício. É muito importante que você veja essa diferença aqui. Ó. Muito importante isso. A mesma coisa aqui. Ó. Esse menos está aqui fora. Menos 3 meios, aqui, ó, menos 3 meios elevado ao cubo, como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. 3 elevado ao cubo, 27. 2 elevado ao cubo dá 8. Então, isso aqui deu menos 27 sobre 8. Só que ainda tem esse menos aqui de fora. Então, vai ficar menos 27 sobre 8. Isso aqui vai ficar mais 27 sobre 8, porque tinha esse menos aqui. Então, menos com menos ficou mais. Menos 1 elevado a 10, o valor vai ficar positivo, e 1 elevado a 10 é 1, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é ele mesmo. Agora, menos 1 elevado a 13, o sinal fica menos, porque o expoente é ímpar e a base é negativa, e o 1 elevado a 13 é 1 mesmo. Só que, como tinha o sinal menos, o resultado ficou menos. 0 elevado a 7. Quanto que é 0 elevado a 7? 0. 0 elevado a qualquer coisa, né, que não seja 0, né? 0 sobre 0 a gente não vai definir, tá? Então, 0 elevado a 7 é 0. 0 elevado a qualquer coisa diferente de 0 é 0. Aqui, o menos 4 elevado a 0 dá 1. Então,
Anota aí, hein? 0 elevado a qualquer coisa diferente de 0 é 0, né? Porque é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Então dá 0, né? Agora olha a maldade dessa letra O. O 5 está elevado a 0. O 5 elevado a 0 é 1, mas tem um menos aqui na frente. Então vai ficar menos 1. É aquele detalhe que a gente tinha falado. Aqui, menos 1 elevado a 15. Esse menos aqui eu vou repetir ele, ó, menos. E o menos 1 elevado a 15 menos 1 elevado a 15 vai dar menos, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. E 1 elevado a 15 dá 1. Então, isso aqui deu menos 1. Isso aqui vai dar 1. Esse é o resultado da letra P. Beleza aqui, gente? Tranquilo? Então, era isso. Bom, então vamos continuando. Multiplicação de potências de mesma base. O que é isso? Eu tenho aqui uma base 3 elevada a 2, que está multiplicada por 3 elevada a 3. Multiplicação de potências de mesma base. Anota o que eu vou falar. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Então, aqui ficaria 3, que é a base, e somos os expoentes. 2 mais 3 ficaria 3 elevado a 5, que é 243. E, Diana, mais fácil eu fazer 3 ao quadrado, 3 ao cubo, daria 9 vezes 27. E aí eu faria aqui, o 9 vezes 27 daria 243 também, sim. Mas nós vamos ter uma aplicação muito interessante para isso aqui, que vai facilitar muito a vida da gente, tá? Então aqui, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 32. Você não vai fazer 2 elevado a 32. Então isso aqui ficaria 2 elevado a 5 mais 32. A sua resposta na prova seria 2 elevado a 37. Estaria assim na sua prova. A prova não vai fazer você levar 2 elevado a 37. Então, você ficaria assim aqui na sua prova, tá? Então, seria 2 elevado a 37. Outra coisa interessante que a gente vai precisar muito aqui é fazer o contrário às vezes. Se você tiver assim, 3 elevado a x mais 2, isso aqui é a mesma coisa que... Agora nós vamos voltar, vai ser o contrário. Eu tenho aqui o expoente somando, se o expoente está somando é porque isso aqui veio de uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu repito a base, a primeira estava com o 3 elevado a x e a segunda estava com 3 elevado a 2. Porque isso aqui está somando, é porque estava assim, tá? Então eu vou repetir aqui a propriedade. 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 4. Isso aqui vai ser 7 elevado a 2 mais 4, que é 7 elevado a 6. Você ia deixar assim na sua prova, ela não ia fazer você fazer 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 6 vezes não. Agora eu queria que você aprendesse a fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é a primeira parte, né? Você fazer isso aqui. Só que eu queria que você aprendesse a fazer isso aqui também. Ó. Fazer o contrário, a volta. Vir daqui para cá. Ó. Que é, por exemplo, 2 elevado a 3 mais 8. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 8. Nós vamos precisar disso em alguns momentos. Fazer o contrário, fazer o inverso. Tá? Mas fica tranquilo que quando aparecer eu vou te mostrar a necessidade. Mas desde já eu queria que você abrisse o olho para isso. Vamos lá. Divisão de potência de mesma base. Vai ser a mesma coisa, só que subtraindo. Então, escreve o que eu vou falar. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtraem os expoentes. Então, 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 3, isso aqui é 3 elevado a 8 menos 3, que seria 3 elevado a 5. Beleza? 2 elevado a 7 dividido por 2 elevado a 2. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 7 menos 2, que vai ser 2 elevado a 5. Da mesma forma que a gente viu lá na multiplicação, eu queria que você soubesse fazer o contrário também. 2 elevado a x menos 2, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 2. 5 elevado a 7 menos 2, isso aqui é 5 elevado a 7 dividido por 5 elevado a 2. Ó, o símbolozinho de divisão pode ser assim também, né? Ao invés de fazer dividindo assim, podia ficar assim. Então, eu queria que você soubesse fazer a ida e a volta, que a volta também vai ser interessante, como a gente fez aqui agora. Vai ser interessante em alguns casos para frente. Mas essa aqui é a propriedade de divisão de potência de mesma base. Beleza? Potência de um produto. Eu tenho aqui 3 vezes 2 elevado a 2.
Na potência de um produto, como a gente fez lá, a gente tinha feito anteriormente, quando eu tinha a fração, eu levava em cima e eu levava embaixo. Aqui no produto é a mesma coisa. Ó. Eu vou fazer o 3 ao quadrado e vou fazer o 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9 vezes 4, que dá 36. Daria para você fazer de dentro para fora também, né? 3 vezes 2, 6 ao quadrado, daria 6 vezes 6, daria 36 também, dá a mesma coisa. Tá? Então, toda vez que você tem um produto aqui, você pode levar os dois. Edinho, mas se eu podia fazer daquele jeito ali, fazer o 3 vezes 2, para que eu tenho que fazer isso? Claro que vai ter alguma aplicação para isso depois, tá? Então, isso aqui é interessante. Vamos fazer de novo aqui, ó. Aliás, 2x elevado a 3. O que vai ser 2x elevado a 3? Vai ser o 2 elevado a 3 vezes o x elevado a 3. Vai ficar 8 vezes x elevado a 3, ou seja, 8x ao cubo, né? Então, a gente precisa disso e precisa também fazer o contrário. Por exemplo, se você vê que eu tenho dois números aqui, 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, você sabe que isso aqui pode ser 2 vezes 5 elevado a 3, ou seja, isso aqui é 10 elevado a 3, isso aqui é 1000. Você pode fazer também o contrário. Se os dois estão elevado a 3, você põe o elevado a 3 aqui fora do parênteses, multiplica primeiro. Isso ajuda em alguns casos, vai te ajudar, beleza? Vai te dar uma certa velocidade na hora da prova. Vamos seguindo. Potência de uma divisão. O que é a potência de uma divisão? Aqui, ó, eu tenho aqui 2 sobre 3 elevado a 3. O que é isso aqui? É 2 elevado a 3 sobre 3 elevado a 3, tá? Então, isso aqui seria 8 sobre 27. Isso aqui ajuda a gente em alguns casos. Agora, se eu tivesse aqui 10, aliás, se eu tivesse aqui 1000 elevado a 3 dividido por 125 elevado a 3. Olha a maldade. Isso aqui seria a mesma coisa que 1000 sobre 125, todo mundo elevado a 3. Aí o 1000 sobre 125 dá para dividir, dá 8, que elevado a 3 vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Não é muito mais fácil fazer 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Não é muito mais fácil fazer 8 vezes 8 vezes 8, apesar de ser um número grande ainda, do que fazer 1000 elevado ao cubo e depois fazer 125 elevado ao cubo e depois dividir os dois. Olha como é que foi mais fácil simplificar dessa forma. Então isso aqui ajuda a gente, tá bom? Beleza? Potência de uma potência. Eu tenho aqui 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho a potência aqui e uma potência elevando a ela aqui de novo. Então, isso aqui vai ser o produto aqui, ó. Isso aqui vai ficar 3 vezes 2, vai ficar elevado a 6. Eu tenho aqui 3 elevado a 4 elevado a 5. Isso aqui vai ficar 3, 4 vezes 5, 20. 3 elevado a 20. Agora, não confunda. Aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 4. Isso aqui dá 2 elevado a 12. Agora, se eu tivesse 2 elevado a 3 elevado a 4. Aqui, gente, sem parênteses assim, o 3, eu vou fazendo de cima para baixo. Ó. O 3 está elevado a 4. Isso aqui seria 2 elevado a 81. Viram a diferença aqui? Muito complicado aqui, hein? Não reparar essa diferença e acabar perdendo uma questão por bobeira. Então, vejam a diferença entre esses dois, tá? Beleza? Mas essa propriedade aqui a gente vai utilizar bastante ela, tá? Potência de um expoente inteiro negativo. O que é isso, gente? Ó, 3 elevado a menos 2. Eu tenho um número negativo agora. O que eu vou fazer aqui quando o expoente for negativo? Você vai inverter a base, anota isso. Expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, a base aqui é 3. Se a base aqui é 3, o 3, se não tem nada embaixo dele, eu vou colocar aqui em azul o que eu estou já resolvendo, tá? Então, você tem aqui 3 elevado a menos 2. O 3, se não tem nada embaixo dele, é 1. Então, isso aqui é 3 sobre 1 elevado a menos 2. O que você vai fazer? Você vai fazer 1 sobre 3, inverteu a base e troca o sinal do expoente. Agora, você já sabe fazer. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Vamos de novo? 5 elevado a menos 3. Bom, o 5, se não tem nada embaixo dele, vamos fazer o contrário ali agora. Se não tem nada embaixo dele, é 1. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 5
elevado a 3. Vai ficar 1 ao cubo dá 1, 5 ao cubo, 125. Agora aqui, 3 quartos elevado a menos 2. Você já tem a base ali, já é a fração, aqui eu não precisei completar com 1 embaixo. Você inverte a base e eleva aqui ao 2. Então, 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Então, 3 quartos elevado a menos 2, você inverte a base, então era 3 quartos, virou 4 terços, e troca o sinal do expoente, aí ele fica positivo, e aí você já sabe o que fazer. Quando o expoente está positivo, é só isso. O expoente negativo é só você trocar o sinal dele invertendo a base, tá beleza? Isso é muito interessante, às vezes a gente tem alguns exercícios, por exemplo, eu tenho 3 dividido por 4 elevado a menos 2. Se você quiser fazer esse expoente deixar de ser negativo, você joga o 4 para cá, ó. É 3 vezes 4 elevado a 2, ou seja, 3 vezes 16, que dá 48, tá? Ou o contrário, 4 vezes 3 elevado a menos 2. Isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 3 elevado a 2. Você joga ele para baixo. Isso aqui vai ficar 4 sobre 9, que é a sua resposta. Beleza? Isso aqui é uma manhãzinha já para você aprender. Se tiver uma multiplicação e o número estiver aqui com expoente negativo, você inverte ele do numerador para o denominador, do denominador para o numerador, e troca o sinal do expoente. Aí ele já fica positivo ou negativo, e aí você consegue fazer isso aqui. A gente vai utilizar isso aqui em alguns momentos, tá bom? Mas primeiro eu queria que você aprendesse a fazer aqui, ó. De novo, vou fazer mais um aqui para você fazer, ó. Mais 2. 6 elevado a menos 2. O que é isso? É 1 sexto, que o 6 é 6 sobre 1, elevado a 2, vai ficar 1 ao quadrado 1, 6 ao quadrado 36, né? 6 ao quadrado 36. Beleza. 2 quintos elevado a menos 3. Isso aqui vai ficar, inverte a base, 5 meios elevado a 3. O resultado disso vai ser 5 ao cubo, 125. E o 2 ao cubo dá 8. Fechou aqui. Beleza? Então, vamos seguindo. Exemplos, vamos lá. 3 elevado a menos 1 é 1 terço elevado a 1. Inverti a base, que era 3 sobre 1, e troquei o sinal do expoente. Ficou 1 terço. Menos 2 elevado a menos 1. Inverta a base, menos 1 sobre 2 elevado a 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Elevado a 1 dá ele mesmo, né? Menos 3 elevado a menos 1. O menos está fora aqui, hein, gente? Então fica menos. O 3 elevado a menos 1 é 1 terço elevado a 1. Isso aqui vai dar menos 1 terço. O menos está aqui fora, né? Menos 3 elevado a menos 1. Vai ficar menos. Quanto que é o menos 3 elevado a menos 1? É menos 1 terço elevado a 1. Vai ficar menos 1 terço, né? Que menos 1 terço elevado a 1 é menos 1 terço. Vai dar 1 terço, né? Com menos dá mais. 2 elevado a menos 2. Isso aqui vai ficar meio, que é o inverso do 2 aqui, elevado a 2. Isso aqui vai dar meio elevado ao quadrado, é 1 ao quadrado dá 1, e o 2 ao quadrado dá 4. Menos 3 elevado a menos 2. Vai ficar menos 1 terço, invertiu o 3, e fica ao quadrado, troca o sinal do expoente, 2. Então, menos 1 terço elevado ao quadrado, como o expoente é par, vai ficar positivo. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Menos 5 elevado a menos 2, vai ficar menos 1. Aliás, ó, cuidado, hein? Esse sinal aqui, ele está fora, então vai ficar menos... Deixa eu fazer a letra G aqui, ó. G. Letra G aqui, ó. Menos 1 sobre 5... elevado a 2. Então, o menos está aqui fora, o 5 inverteu, elevado a 2. Vai ficar menos 1 sobre 25. Menos 1 sobre 25. Letra H. 1 terço elevado a menos 2. Inverte aqui, vai ficar 3. 1 terço é só 3 sobre 1. Né? Se quiser ser mais
aqui organizado, 1/3 virou 3 sobre 1 elevado a 2, trocou o sinal do expoente. Então, 3 ao quadrado é 9 sobre 1, deu 9. Essa é a letra H. 2/3 elevado a menos 1, né? Aqui é só inverter, né? Vai ficar 2/3, vai ficar 3 meios elevado a 1, que dá 3 meios mesmo, né? Fazer a letra J aqui. Menos 2/3 elevado a menos 3. Isso aqui vou inverter a base, vai ficar menos 2 sobre 3, e aí o expoente fica 3. Então, o menos, como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. 2 ao cubo vai dar 8, 3 ao cubo vai dar 27. Essa é a resposta, menos 8 sobre 27. Letra K, menos, aqui eu vou inverter, vai ficar 5 sobre 2, elevado ao quadrado, isso aqui vai ficar menos 25 sobre 4. Essa é a resposta aqui, menos 25 sobre 4. Esse menos estava fora, por isso que ele não ficou elevado ao quadrado, então ele fica fora. O resultado aqui de 5 meios ao quadrado foi positivo, mas tinha esse menos aqui fora. Olha a letra L. Menos, aqui o menos 2/3 elevado a menos 3. Então fica menos 3 meios, elevei ao cubo. Isso aqui vai dar menos 3 meios elevado ao cubo, vai ficar menos, o resultado, 27 sobre 8. Então aqui... Beleza, gente? Então, continuando aqui, ó. Fizemos aqui a letra... Aqui agora a gente fez a letra... Essa aqui é a letra L, né? Aqui é a letra L. Eu pulei a letra K, né? A letra K eu fiz aqui mesmo. Então, aqui fica mais 27 sobre 8. Menos com menos fica mais 27 sobre 8. Letra M, N e O. Olha aqui. Letra M, N e O. Vou até abrir um slide zerado. Vamos lá. Letra M. 0,1. Vou até colocar certinho aqui. Elevado a menos 2. O que é 0,1? Eu vou transformar para fração. A gente não aprendeu com decimal. Vou jogar para fração. E aí vai ficar o quê? 0,1 é 1 sobre 10. Que está elevado a menos 2. Então, isso aqui vai ser 10, inverteu, 10 sobre 1, elevado a 2, inverti a base, e o expoente ficou positivo. Então, ficou 100 sobre 1, que é os 10 ao quadrado, 1 ao quadrado, ficou 100. Esse é o resultado. Edi, não entendi nada do que você fez, então presta atenção. Ó. O 0,1 é número decimal. Como é que você faz para transformar decimal para fração? Vou te mostrar um exemplo qualquer aqui. 3,2 é decimal. Para transformar em fração, você escreve ele de novo, sem a vírgula, põe uma divisão, põe um 1 aqui embaixo, sempre assim. Escreve o número, divide por 1. Aqui embaixo, uma potência de 10 vai ser 1 com um monte de zeros aqui. Não sei quantos zeros não. Vou olhar aqui agora. Ó. A vírgula está aqui, eu tenho um cara depois da vírgula, então é um zero só. Vou fazer de novo aqui. Ó. 1,21. Escreve o número de novo. 121. Divide 1, sempre 1 aqui embaixo. Eu tenho 1, 2 depois da vírgula. A vírgula está aqui, 1, 2. Então, 2 zeros. 121 sobre 100. No nosso caso, é 0,1. 0,1 é só 1, né? É 0,1. 0,1 é a mesma coisa. Dividido quantos caras que eu tenho depois da vírgula? 1 só. Então, fica 1 com 0, 1 sobre 10. Então, aqui eu não fiz nada de potência. Eu só transformei o decimal para a fração. E aqui é elevado a menos 2. O menos 2, o menos... inverte aqui a base, de 1 para 10 para 1, e o expoente ficou de menos, ele passou para ser positivo. Eu inverti a base e troquei o sinal do expoente. E agora eu resolvi, né? 10 ao quadrado é 100, 1 ao quadrado é 1, ficou 100 sobre 1, deu 100. Né? Essa é a letra M. Vamos fazer a letra N agora. Letra N. 0,25 elevado a menos 3. Isso aqui é 0,25. O que é 0,25? Escreve o número de novo, deu 0,25 a 25. Sobre quantos zeros? Duas casas depois da vírgula, 1 com 2 zeros. Se você puder simplificar a fração, simplifica. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 25. Vai ficar 1, 100 dividido por 25 dá 4. Então, até agora eu não fiz nada, além de converter o 0,25 para fração e simplificar a fração, porque a gente trabalha com números menores.
Então agora eu vou fazer a propriedade do expoente negativo, que é inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então isso aqui ficou 4 elevado ao cubo sobre 1 elevado ao cubo. Isso aqui dá 4 elevado ao cubo, é 4 vezes 4 vezes 4, 64. Essa é a resposta. Beleza? Vamos ver o menos 0,5 elevado a menos 3. Vamos lá. Letra O. Menos 0,5 elevado a menos 3. Isso aqui é, 0,5 é 5 sobre 10, que dá, divide os 2 por 5, dá 1 sobre 2. Então, menos 0,5 é menos 1 sobre 2 elevado a menos 3. Inverte a base, vai ficar menos 2 sobre 1 elevado a 3. Inverti a base e inverti o sinal do expoente. Eleva ao cubo. Como está o sinal negativo, a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. 2 ao cubo dá 8, 1 ao cubo dá 1. Então, é menos 8 sobre 1 dá menos 8. Essa é a resposta da O. Beleza? Então, gente, vamos fechar. Nós estamos com 30 minutos, mas estamos fechando aqui com quase 30 minutos. Então, eu vou fechar e a gente volta para continuar isso aqui depois, na próxima aula. Beleza? A gente continua na próxima aula. Até já!